tempo tem a ver com o sentido da vida? Eu sou Linda Simone, psicóloga, faço parte da equipe da Escola do Sentido. Antes da nossa discussão, peço que você dê seu like, se inscreva no canal. E para começar sobre esse tema, eu queria perguntar para a Linda sobre essa vivência do tempo e a diferença do tempo do calendário para o tempo da vivência. Eu acho muito interessante, né? A gente está hoje vivenciando tantas coisas relacionadas a tempo, né? Uma sociedade que busca dar conta de um tempo, e o quanto tempo a gente, Frankl nos ajuda a entender o tempo. Então, se a gente pensar, hoje nós temos os calendários, né? Muitas pessoas pensam, só tem um calendário. Não, existem vários calendários. Gente, aqui no Brasil, né? Nossa cultura, a gente segue um calendário gregoriano. A gente está no ano 2026. Mas existem outras culturas que têm outros calendários, como a chinesa, como o calendário judaico, né? Que está no ano 5.786. Então, a gente tem outras culturas que seguem outros calendários. E esse tempo do calendário, esse tempo físico, né? É um tempo físico, mas não necessariamente é o tempo da vivência, é o tempo da existência, vamos dizer assim, né? Acho que é importante pensar um pouco sobre isso, na lógica do tempo. Isso, Linda. Então, como você estava trazendo, existe o tempo como grandeza física, né? Então, a gente pensa a nossa experiência humana organizada a partir de um tempo que tem a ver com as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, né? E como você falou, isso na perspectiva da nossa experiência aqui, né, ocidental, marcada por essa experiência do calendário que 2026, né, antes de Cristo, depois de Cristo, ou para os que preferem, né, antes da Era Comum, depois da Era Comum. Então, assim, é um calendário que não diz de nós, né, nós temos uma relação com ele, mas é uma relação em que ele meio que dita e organiza nossa experiência. E existe um tempo da vivência, em que não necessariamente a gente está contando horas, contando segundos, contando minutos, mas que tem a ver com como a gente sentiu aquele momento, né? E por que a gente está trazendo essa discussão e por que o Frankl pensa sobre isso, né? Porque essa vivência de tempo ligada à nossa experiência humana como uma extensão ou como uma relação nossa com o mundo externo, né? O entre nós e o mundo que nos rodeia, o mundo significativo que nos rodeia, é que nos permite as bases para pensar sobre o sentido da vida, né? Um conceito tão caro para a logoterapia, tão caro para Viktor Frankl e tão presente nas nossas discussões, né? E aí, Linda, o que eu queria ver com você agora, assim, quando a gente fala sobre esse tempo vivencial, né, da nossa relação com o mundo, da nossa relação com as pessoas, com os sentidos, com os significados, com os valores, que exemplos a gente poderia trazer, né? Como é que a gente poderia enxergar isso na concretude do dia a dia? Taline, esse tempo vivencial, ele, como você falou, no tempo cronológico, no Cronos, a gente tem as medidas. No tempo Kairos, que é esse outro tempo da vivência, que Frankl fala da importância desse tempo Kairos, né, para encontrar os sentidos, os valores, vivenciar esse momento, né, esse tempo oportuno, porque nós temos mil oportunidades, mas a gente faz escolhas nesse tempo oportuno, né? Mas ele é único. Ele é único e irrepetível também, assim como a pessoa. Esse tempo ele vai ser diferente. Esse tempo para mim, para minha vivência, e o tempo para você, para sua vivência. Então, acho que é importante a gente entender a dimensão
a profundidade do tempo que a gente chama de tempo kairoso, esse tempo que não é o cronos, como você falou, não é o cronológico do relógio, mas é o tempo da vivência. E é um tempo que é algo que eu gosto de trazer muito para a clínica, porque às vezes a pessoa vem para o consultório trazendo uma experiência e a gente vai ajudando essa pessoa a entender essa experiência enquanto dentro dessa temporalidade existencial, né? Do que faz sentido para ela. Então, cada um vai viver da sua forma, vai ser única e irrepetível essa vivência. Aproveitando a tua fala, trazer um exemplo, né? A gente, até para fazer essa distinção, né, entre tempo cronológico e tempo da vivência, da experiência, né? A gente pode fazer um recorte assim, a gente pode pensar em 2 horas ou 2 horas e meia, objetivamente, né? E a gente, por exemplo, combinar de terminar aqui a gravação, contar as 2 horas e depois voltar e contar o que aconteceu. E dependendo de como nós vivemos essas 2 horas, a gente vai sentir esse tempo mais dilatado ou esse tempo reduzido, né? Se a gente desligar aqui a chamada, né, a nossa gravação, e você for para uma fila de espera de um médico, de algum atendimento, e eu for assistir um filme, provavelmente, quando a gente voltar para conversar, você vai falar do quanto esse tempo passou se arrastando, quanto foi difícil, o quanto demora, que 2 horas demoradas, que 2 horas e meia demoradas, e da minha parte eu provavelmente vou dizer algo bem diferente, de como passou rápido, né, que eu nem vi o tempo passar, que foi muito empolgante, que o filme suscitou várias reflexões, ou que teve um entretenimento. Então, objetivamente, né, no tempo cronos, digamos assim, as 2 horas ou 2 horas e meia são as mesmas, mas a forma como a gente se relaciona com as coisas à nossa volta, ou com as pessoas à nossa volta, ou com a missão que a gente desenvolveu ao longo desse horário, muda totalmente a experiência que nós temos dessas, aparentemente, aspas, mesmas 2 horas, né? E quando a gente vai ver os relatos, não são as mesmas 2 horas, né? E aí você, conectando um pouco também com o espaço da clínica, né, como você trouxe. Então, quando a gente vai para um espaço terapêutico, que é um espaço pessoal, né, bastante íntimo, singular, a gente vem trazendo para o terapeuta as nossas vivências, né? Aquilo que nós estamos pensando, aquilo que a gente lembra. Então, a gente pode contar uma história, um fato, um episódio da nossa vida que objetivamente durou, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, mas que para nós teve a experiência de um dia inteiro, ou de a gente não recordar quando começou e quando terminou, ou, né, assim, quando a gente vai contar experiências difíceis, o dia mais horrível da minha vida, às vezes nem foi um dia, foi um momento, uma fração do dia, né, mas para nós ficou marcado, né, aquela relação que a gente tem com aquele momento é uma relação de que o tempo dilatou no sentido do quanto foi difícil passar por aquele momento, né? Então aí a gente conecta com esse ponto que você bem trouxe assim da clínica. Estamos trazendo, né, e compartilhando aqui no vídeo sobre esse tema da temporalidade, e o Frank escreve sobre ele pela importância que ele tem para a gente compreender a experiência humana, né, a nossa experiência no mundo, a experiência do outro no mundo, e a partir daí pensarmos, né, possibilidades e caminhos de sentido. E aí, Linda, uma coisa que eu queria ver contigo é isso, né? Você conectou um pouco com a clínica, foi trazendo os exemplos, como a gente tinha conectado, né? Do que você vê, né, da sua vivência, atuação atual na clínica. Você lembra de algum exemplo dessa experiência distinta, né, de um tempo, de uma quantidade de tempo para outra, que você sentiu, que você lembra, obviamente, nem sem contar detalhes, dada a questão do sigilo, né? Mas assim, ou da sua vida mesmo, né? Alguma coisa que tenha a ver com essa comparação entre o tempo Cronos e o tempo da vivência, né? Eu lembrei, né, na nossa conversa, de ter experimentado 50 minutos, né? A gente é psicólogo clínico, atende 50 minutos.
Muitas vezes esses 50 minutos passa para nós, né? Da nossa vivência enquanto terapeuta, psicoterapeuta, logoterapeuta, de forma muito rápida, que você fala, nossa, essa sessão já acabou. Mas eu lembrei de um caso, né, há muitos anos atrás, que eu atendi um moço, né, um rapaz, e ele ficava 50 minutos em silêncio. E era angustiante para mim esses 50 minutos. Era muito angustiante. Hoje eu fico pensando, gente, eram os mesmos 50 minutos de outros pacientes. Mas aqueles 50 minutos foi o que você falou. Era tão difícil, era tão espera, a minha espera por uma palavra, pela quebra daquele silêncio. Só que aquele silêncio era importante para ele. E a minha vivência do silêncio foi muito diferente da vivência dele do silêncio. Ele precisava daquele silêncio. Ele trabalhou terapeuticamente no silêncio. Só que a minha pouca experiência também não me deixava perceber o quão importante era aquele silêncio. Eu estava mais preocupada com esses 50 minutos terminar e como que, cadê a voz, cadê a troca, né? Cadê o diálogo dentro de um consultório? Então, acho que me fez lembrar muito essa situação dos 50 minutos. E aí, assim, aproveitando que você trouxe, eu queria trazer um elemento a mais para a gente ir caminhando para a conclusão da nossa reflexão, que tem a ver com uma palavra bem importante que você trouxe em outra fala, e conectando com essa sua de agora, né? Sobre o tempo oportuno, né? Em alguns contextos, algumas traduções vão usar como tempo favorável, que é esse tempo da vivência, né? Em contraste com uma outra vivência do tempo, que é a vivência em que a pessoa se fecha existencialmente. E aí, para conectar na conclusão aqui do nosso vídeo com o tema do sentido da vida, né? Então, a gente pode pegar um espaço de 24 horas, né? A gente estava fazendo aqui as comparações para efeitos didáticos, e você acompanhar uma pessoa e você perceber nela um fechamento existencial. Até a gente tematizou em alguns outros espaços da escola do sentido, né? Aqui. Então, tipo, a pessoa que, sei lá, passa um dia maratonando uma série, ou passa um dia conectado, mas completamente imerso e perdido naquelas informações, ou, né, como a gente ouve muito também os relatos hoje em dia, né? Ah, eu sentei para passar 10 minutos olhando as redes sociais, e quando eu vi, tinha passado 1 hora e meia. Então, são experiências de tempo que, às vezes, expressam um certo fechamento existencial, né? Quer dizer que sempre vai ser um fechamento existencial quando eu estiver assistindo uma série, quando eu estiver assistindo, maratonando um filme, não. Às vezes, dependendo da vivência, você pode estar imerso naquele mundo, mas profundamente dialogando com a sua própria experiência, com as suas próprias diferenças e alteridades, né? Sim, pode acontecer, mas em muitas das vivências que nós acompanhamos hoje, é sim um momento de se dispersar, né, de se despersonalizar ali naquela experiência, de só querer que o dia passe. E aí, isso é algo para a gente colocar um foco, né, que pode ser preocupante, pode ser uma experiência que esteja anunciando uma vivência de vazio existencial. Enquanto, por contraste, né, chegamos no tema do sentido da vida, e conectando com a palavra que você trouxe, a vivência de sentido tem a ver com essa pessoa que consegue estar presente e consegue perceber os momentos oportunos, né, de que algo eu posso fazer hoje, de que uma pessoa que eu posso encontrar hoje, e que eu tenho essa percepção, que a minha consciência percebe. É o momento de eu desenvolver esse trabalho, é o momento de eu me abrir para essa conversa, é o momento de eu me abrir para essa possibilidade, né? Então, quando a gente fala dessa experiência do tempo, é bem interessante, porque é sutil, mas uma experiência de dispersão, de, pode anunciar um fechamento e um caminho para o vazio existencial, enquanto, né, o comprometimento, o perceber aquilo que está à minha volta e a minha ação
em busca de desenvolver aquele ali, ou de encontrar uma pessoa, ou de fazer algo, pode ser, né, um indicativo forte de alguém que está se encaminhando para o sentido, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, para a gente fazer as nossas considerações finais. Encerrando mesmo, né, esse vídeo com esse assunto que fala tanto do tempo atual, né, do quanto a gente tem deixado de lado o tempo kairos, o tempo de estar presente, de estar vivenciando algo importante. Às vezes a pessoa está ali, mas ela não está, como você falou, né? Não é porque ela está presente que ela está no presente, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que estar atento a isso, a estar não só na cena, né? Porque muitas vezes eu até conversei hoje com você que às vezes parece que a gente está como um telespectador de uma cena, que a gente está preocupado em filmar, está preocupado com outras coisas, e não está vivenciando a cena, né? Não está vivenciando com sentido aquilo, com as pessoas que estão conosco. Às vezes a gente não está neste lugar, apesar de estar presente, a gente está ausente, né? A presença da ausência de nós mesmos nos espaços. Então, acho que é isso. Acho que a reflexão que esse vídeo pode deixar para muitas pessoas é: você está presente na sua vida? Você está vivenciando a sua vida no tempo presente? Então é isso, pessoal. Era a reflexão que a gente queria deixar nesse vídeo aqui, né? E pedir a você que ficou conosco até o final do vídeo, que lembre de deixar o seu like, que se inscreva aqui no nosso canal da Escola do Sentido se ainda não foi inscrito, que deixe um comentário aqui falando como o vídeo chegou para você, ou dando sugestões de temas para outros vídeos, né? E também, se você quiser aprofundar esses conhecimentos de temas como esse, da temporalidade, a partir da logoterapia, né? Fale conosco, entre em contato conosco. A gente tem um curso, né, que se chama Ascensão para o Sentido, que traz várias aulas a partir da fundamentação da logoterapia, e lá nós aprofundamos ainda mais esse tema da temporalidade. Lembrando também que a gente tem um perfil no Instagram, né? No primeiro comentário aqui desse vídeo, você encontra o link para nos seguir por lá. Lá também a gente continua fazendo o nosso trabalho de divulgação da logoterapia e de diálogo com pessoas como você, né, que se interessam por esses temas sobre a existencialidade e sobre o sentido.